Muitos elementos de nossa história estão escondidos em meio aos atrativos turísticos de Maringá. Por essa razão, são raros os momentos que dedicamos olhares mais atentos aos ícones que eles podem representar. Este é o caso do Jardim Japonês, que está instalado no interior do Parque do Ingá, bem no coração da cidade. Quer conhecer mais sobre o seu passado? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Para entender melhor essa história, precisamos de uma rápida contextualização sobre a presença dos japoneses em nosso território. Os primeiros imigrantes orientais chegaram por aqui ainda no final da década de 1930. Algumas dessas famílias se instalaram na região conhecida como Estrada Guaiapó, próxima a Gleba Sarandi. A maioria desses imigrantes atuou com o cultivo do café, vindo inclusive a empreender com a compra e a venda desta cultura. Também houve aqueles que beneficiaram arroz e demais produtos do campo. Outros nipônicos entraram no ramo de automecânicas. Enfim, tiveram intensa participação na economia local. A historiadora Franciluz registrou que entre 1938 e 1973, os asiáticos representaram quase 3% de todos os compradores de lotes de Maringá. Ao melhor interpretar este dado, constatou-se que, logo após os brasileiros, os japoneses, seguidos dos portugueses, foi a nacionalidade mais representativa no quadro de pioneiros da cidade. Não por menos, a sociedade nipônica passou a se organizar por meio de entidades que foram criadas ainda na década de 1940, como é o caso da Maringá Nihonjunkai, que era a Associação dos Japoneses de Maringá, que representava 65 famílias de imigrantes. Um braço da Nihonjunkai nasceu em 1947, proveniente da geração jovem nipo-brasileira aqui estabelecida. Trata-se da Sociedade Cultural Esportiva de Maringá, a SOCEMA, que foi instalada em duas áreas. A área social e administrativa e a escola japonesa tinham entrada pela rua Evaristo da Veiga. O terreno ia desde a rua Marechal Floriano Peixoto até a rua Francisco Glicério. Já a área esportiva, onde ficava o campo de beisebol, estava entre as ruas Marechal Floriano Peixoto, Evaristo da Veiga e Colombo, na Zona 7. Em 1972, essas duas entidades foram incorporadas e transformadas na Associação Cultural e Esportiva de Maringá, a ACEMA. No final daquela mesma década, a nova associação foi transferida para a Avenida Kakogawa. Ei, você está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade? Então aproveite para se inscrever em nosso canal. Assim você não vai perder as próximas novidades, combinado? Então, uma gama muito diferente de esportes passou a ser praticada pela comunidade nipo-brasileira, como o tênis de mesa, o próprio beisebol e o sumô, além de outras artes marciais que viriam mais tarde, como o taekwondo. Não por menos, em 1972, o prefeito Adriano José Valente declarou por força de lei irmandade com a cidade de Kakogawa, no Japão. A partir daquele gesto diplomático, uma estreita relação política e econômica se abriu com o país do sol nascente, de onde passaram a visitar Maringá uma série de comitivas empresariais. O mesmo teve início com a ida de líderes maringaenses para o Oriente. Essa representatividade fez com que Maringá fosse inserida na rota da visita imperial que os então príncipes do Japão fizeram ao Brasil em 1978, em função das comemorações dos 70 anos da imigração nipônica no país. A agenda na cidade foi intensa naquela oportunidade. Na tarde de 20 de junho de 1978,
o então príncipe do Japão, Akihito, e a sua esposa, Michiko, chegaram ao aeroporto regional Dr. Gastão Vidigal e vieram direto para cá, no interior do Parque do Ingá, onde inauguraram este jardim japonês. Segundo destacaram os jornais da época, as obras deste jardim foram executadas às pressas. Ao que tudo indica, não houve planejamento adequado e a ideia teria surgido de afogadilho. De toda sorte, a colônia japonesa teve grande participação em sua execução, sobretudo implementando conceitos culturais e simbólicos neste ambiente. Mas, sem dúvidas, um dos elementos mais marcantes do jardim japonês são as suas pontes de madeira. Essas estruturas foram construídas pela marcenaria moderna e tiveram inspiração nas pontes existentes no Parque Hitsurin, em Takamatsu, no Japão. De propriedade de Saburo Matsuzawa, a marcenaria moderna foi fundada em Maringá no ano de 1956 e funcionou na rua Santos Dumont. Além das pontes, havia pequenos lagos com carpas, pedras ornamentais, pedriscos brancos demarcando o caminho e bambuzais que se tornaram frondosos com o passar dos anos. Uma placa de bronze alusiva àquele momento foi descerrada na oportunidade. Sem dúvidas, este é um dos espaços mais representativos do interior do Parque do Ingá. Aquela visita imperial ainda contou com o lançamento da pedra fundamental da futura sede da ACEMA, na Avenida Kakogawa, além da recepção feita por milhares de estudantes pelas vias de Maringá, que balançavam bandeirinhas do Japão e do Brasil ao verem a passagem da comitiva imperial. Quem os recebeu em nome do município, além de autoridades nipo-brasileiras, foi o então prefeito João Paulino Vieira Filho. Os então príncipes pernoitaram no Hotel Bandeirantes, o mais luxuoso da época. Um quarto foi especialmente preparado para a ocasião. No dia 21 de junho de 1978, ainda pela manhã, o casal seguiu viagem. Você conhecia a história do jardim japonês que fica aqui dentro do Parque do Ingá? Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Toda semana, um material novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!